Good afternoon. Before we begin, for those who need translation, the tool is available in the platform. Please click Interpretation button using the globe icon of the bottom of the screen and choose your language of preference. You may also choose to mute or unmute the original audio by clicking the Unmute Original Audio button. Boa tarde, sejam bem-vindos ao webinar da Localiza e Co, referente aos resultados do terceiro trimestre do ano de 2024. Estão presentes conosco o Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. A apresentação também está disponível para download no site de RI. Para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas, digitando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize também o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, passarei a palavra ao Rodrigo Tavares, CFO da companhia, para começar a apresentação. Boa tarde a todos. Nesse trimestre, apresentamos sólidos resultados, consequência do forte crescimento da receita de aluguel de carros, gestão de frotas e seminovos, das melhorias operacionais, renovação da frota e da disciplina na alocação de capital. Alinhados às nossas prioridades do ano e comprometidos com a geração de valor, seguimos avançando em 1. Ajustes na precificação do aluguel para recomposição dos níveis de retorno. 2. Otimização do portfólio e disciplina na alocação de capital. 3. Gestão eficiente de custos e aumento da produtividade da frota. 4. Ampliação da capacidade de venda de seminovos para rejuvenescimento da frota. E a inovação com o objetivo de ampliar ainda mais o diferencial competitivo de encantamento para os nossos clientes. No terceiro trimestre de 24, apresentamos avanços significativos em nosso objetivo de recomposição do ROIC Spread. Na página 2, trazemos os destaques do trimestre. A divisão de aluguel de carros apresentou forte crescimento da receita líquida, que somou 2,4 bilhões, avanço de 18,7% ano contra ano. Em gestão de frotas, os volumes e a diária média seguem subindo. Continuamos o processo de otimização do portfólio e recomposição do ROIC Spread. A receita líquida somou 2,1 bilhões, crescimento de 23,9% na comparação anual. Em seminovos, a receita líquida de venda de carros somou 5,1 bilhões, crescimento de 43,7% em comparação ao terceiro trimestre de 23, com volume de vendas somando 73.816 carros, o que já nos deixa em um run rate próximo dos 300 mil carros por ano. Priorizamos nesse trimestre a venda de carros com maior quilometragem. Desta forma, a idade média do carro vendido ficou estável em relação ao último trimestre no RAC. O rejuvenescimento gradual da frota continuará contribuindo para a melhora de mix do canal de vendas, com reflexo positivo no preço médio do carro vendido ao longo do próximo ano. A receita líquida consolidada cresce 32,3% para 9,7 bilhões. O EBITDA avança 24,1% para 3,3 bilhões e o lucro alcança 812 milhões de reais nesse trimestre. Nesse trimestre, os principais highlights são
o forte aumento das margens operacionais devido à capacidade comercial da companhia de repasse de preços, redução de custos pela renovação da frota e ganhos de produtividade. Esse processo se mantém, contribuindo positivamente para a expansão gradual das margens operacionais. O preço do carro seminovo retomou o comportamento pré-pandemia neste trimestre, apresentando desvalorização média de 40 bips por mês, ajustado para o nosso mix, no ponto médio da faixa entre 30 a 50 bips. Volumes crescentes de margens seminovos e contínua ampliação da capacidade de canais de venda nos próximos trimestres. Margens seminovos convergindo de forma gradual para o low single digit. 65% da dívida líquida da Localiza é pré-fixada, equivalente a 90% do saldo de contratos vigentes de fleet, garantindo elevada resiliência em um ambiente de escalada de juros. O aumento da geração de caixa, com a ampliação das margens operacionais e redução do capex de renovação, contribuindo para a tendência de melhora contínua dos nossos ratios de dívida. Continuamos avançando em nossas prioridades e seguimos confiantes na capacidade da recomposição da geração de valor. Agora, para apresentar os resultados do trimestre, passo a palavra à nossa diretora de RI, Nora. Obrigada, Rodrigo, e boa tarde a todos. Entrando nos detalhes do resultado, na página 3, começaremos pela divisão de aluguel de carros no Brasil. No terceiro trimestre de 24, a receita líquida desta divisão atingiu 2,4 bilhões de reais, crescimento de 18,7% na comparação anual, explicada pelo forte aumento da diária média, com manutenção dos volumes, demonstrando nossa excelência comercial. Na página 4, apresentamos a diária média de R$ 142 no trimestre, um avanço de 19% na comparação anual. A taxa de utilização melhora 0,4 ponto percentual na comparação anual, alcançando 79,9% e refletindo a gestão eficiente de preços e mix. Indo para a página 5, vemos a evolução da rede de aluguel de carros. Encerramos o terceiro trimestre de 24 com 705 agências, sendo 611 no Brasil, 19 no México e 75 em outros 5 países da América do Sul. Passando para a página 6, na divisão de gestão de frotas, os volumes e preços seguiram subindo no terceiro trimestre de 24, resultando em uma receita líquida de 2,1 bilhões de reais, aumento de 23,9% quando comparado ao terceiro trimestre de 23. Indo para a página 7, apresentamos a diária média de R$ 95,90, avanço de 13,8% na comparação anual. Seguimos renovando a base de contratos e reduzindo a exposição ao segmento de uso severo, com o objetivo de recomposição dos níveis de retorno dessa divisão. Em razão do maior número de carros em desativação, resultantes do processo de otimização do portfólio de contratos, a taxa de utilização da frota apresentou ligeira redução de 0,5 ponto percentual quando comparada ao terceiro trimestre de 23. Passando para a página 8, apresentamos a rede de seminovos. No terceiro trimestre, voltamos a expandir o número de lojas, encerrando o TRI com 219 pontos de vendas, distribuídos em 118 cidades brasileiras. Mantemos nossa agenda de ampliação da capacidade de venda, que inclui a abertura de 15 a 20 lojas ao longo do segundo semestre de 24. Além da alavanca de abertura de lojas, estamos trabalhando no aumento da produtividade por loja, na aceleração do atacado e em novos canais de venda. Seguindo para a página 9, mostramos os saldos de compra e venda de carros. No terceiro trimestre de 24, compramos 81.564 carros, sendo 51.600 na divisão de aluguel de carros e 29.900 na divisão de gestão de frotas. E vendemos 73.816 carros, sendo 48,7 mil em RAC e 25,1 mil em gestão de frotas. Como resultado, apresentamos crescimento de 7.748 carros na frota e um investimento líquido de 2,3 bilhões de reais. Continuando na página 10, apresentamos o preço médio de compra e desmobilização de carros.
Na divisão de aluguel de carros, o preço médio de compra foi de R$ 84.300 e o de venda alcançou R$ 66.200 no terceiro trimestre, resultando em um investimento para renovação de R$ 18.100 por carro, redução de 4,7 mil na comparação com o mesmo período do ano passado. Nesse trimestre, o preço de venda reflete a maior concentração em modelos de entrada de alta quilometragem. Em gestão de frotas, o preço médio de compra foi de R$ 94.100 e o preço médio de venda foi de R$ 73.500, resultando em um investimento para a renovação da frota de R$ 20.600, redução de 14,8 mil por carro na comparação com o terceiro trimestre de 23. Na página 11, mostramos o avanço da frota de final de período. Encerramos o terceiro trimestre de 24 com 638.283 carros, um aumento de 7,3% na frota de final de período da divisão de gestão de frotas e 3% na divisão de aluguel de carros, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A operação do México encerrou o trimestre com 1.694 carros. Passando para a página 12, nesse trimestre, a receita líquida consolidada avançou 32,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, totalizando 9,7 bilhões de reais. A receita de aluguéis apresentou crescimento de 21,6%, sendo 18,7% na divisão de aluguel de carros e 23,9% na divisão de gestão de frotas. A receita de seminovos somou 5,1 bilhões de reais no trimestre, um aumento de 43,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado do maior volume e preço de venda. Na página 13, apresentamos o EBITDA consolidado de 3,3 bilhões no terceiro trimestre de 24, avanço de 24,1% na comparação ao terceiro trimestre de 23. A margem EBITDA da divisão de aluguel de carros foi de 64,2% no trimestre, praticamente estável na comparação anual, mesmo com o efeito dos custos de preparação de carros que passaram a ser contabilizados no negócio a partir do quarto trimestre de 23. A forte margem no trimestre reflete principalmente a precificação do aluguel e o avanço no processo de rejuvenescimento da frota, que resulta em menores custos de manutenção e preparação por carro. Em gestão de frotas, a margem foi de 69,9%, redução de 3,8 pontos percentuais em relação à margem do terceiro TRI de 23, explicada pelo efeito da contabilização dos custos de preparação no negócio a partir do quarto trimestre de 23. A sólida margem desse trimestre reflete o aumento gradual da diária média, com o processo de renovação de contratos parcialmente compensado pelo aumento dos custos de preparação em razão do maior volume de carros preparados, incluindo veículos de uso severo. Telemetria e outras iniciativas trouxeram receitas de 47 milhões de reais e EBITDA positivo de 2 milhões de reais. Excluindo-se os efeitos das outras iniciativas, a margem de gestão de frota seria de 71,4%. Em seminovos, a margem foi de 5,3% no trimestre, impactada positivamente pela menor queda do preço de carros em relação às premissas de valor residual utilizadas pela companhia e pelos efeitos do ajuste a valor recuperável e impairment nos carros disponíveis para venda, feito no segundo trimestre de 2024. Na página 14, vemos a evolução da depreciação média anualizada por carro. No RAC, a depreciação nesse trimestre alcançou R$ 7.373, dentro do range esperado pela companhia. Em gestão de frotas, a depreciação média por carro foi de R$ 8.759 no terceiro trimestre, incluindo veículos pesados. A depreciação de veículos leves foi de R$ 8.247, também dentro do range de expectativa divulgado pela companhia. Passando para a página 15, no terceiro trimestre, observamos a acomodação de preço de carros seminovos em linha com a expectativa da companhia, com melhora gradual do affordability e da maior disponibilidade de crédito para a compra de carros. Sendo assim, o guidance de depreciação para os próximos trimestres permanece inalterado. Passamos para a página 16. Vemos que o EBIT consolidado no terceiro trimestre de 24 atingiu 2 bilhões de reais, aumento de 24,6% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. No terceiro trimestre, a margem EBIT do aluguel de carros foi de 44,8%, 7,1 pontos percentuais superior à margem ajustada do mesmo período do ano passado. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT atingiu 45,3%. A margem consolidada somou 44,1%, redução de meio ponto percentual em relação à margem do mesmo período do ano anterior.
Na página 17, apresentamos o forte lucro de R$ 812 milhões, crescimento de 22,2%, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, refletindo o aumento de 645 milhões no EBITDA, parcialmente compensado pelo aumento de 243 milhões na depreciação de carros e outros, 162 milhões de aumento nas despesas financeiras líquidas, em função do aumento do saldo médio de dívida, e 92 milhões de impacto negativo no imposto de renda e contribuição social, pelo maior lucro tributável e aumento da alíquota efetiva de imposto de renda. Trazemos na página 18 o fluxo de caixa livre. Nos 9 meses de 24, a companhia gerou 3 bilhões em caixa, antes de juros, resultado dos 7,1 bilhões gerados pela operação de aluguel, parcialmente consumidos pelo processo de renovação da frota e redução do contas a pagar a montadoras. Na página 19, apresentamos a evolução da dívida no ano. Encerramos o trimestre com dívida líquida de 29,5 bilhões de reais. Passando para a página 20, apresentamos o perfil de dívida e a posição de caixa da companhia. Incluindo as captações e liquidações anunciadas até 11 de novembro de 24, o caixa soma cerca de 11,8 bilhões de reais, suficiente para cobrir as amortizações do principal de dívida até 2026. A companhia vem aproveitando as oportunidades do mercado de dívida ao longo deste ano para redução de custo e alongamento do prazo da dívida. No slide 21, apresentamos sólidos ratios de dívida. Nesse trimestre, a geração de caixa contribuiu positivamente para a melhoria anual e sequencial dos indicadores de dívida, mesmo com a recompra de 500 milhões de ações da companhia efetuada em agosto. Os ratios de dívida mantêm a tendência de melhora. Na página 22, apresentamos o ROIC spread anualizado de 5,5 pontos percentuais. Seguimos o processo de recomposição de preços, otimização de custos, melhora de produtividade, além da disciplina na alocação do capital marginal, de forma a retomarmos o patamar-alvo de ROIC spread. Ficamos agora à disposição de vocês para responder às perguntas. Lembramos que para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas, indicando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e a instituição antes da pergunta. A primeira pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citi. Felipe, pode prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar minha pergunta. Parabéns pelo resultado. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, vou fazer duas perguntas. Vou começar pela primeira. Olhando para a venda de seminovos na ponta, né? Vocês falaram que os preços têm evoluído agora de uma forma parecida com pré-pandemia. Eu queria entender o que vocês têm visto na ponta em relação a preço praticado versus tabela FIPE, questão de demanda, financiamento, como que tem evoluído o preço das vendas, né, na ponta que vocês têm visto, e comentarem um pouquinho de mix atacado varejo, como que isso tem impactado também o preço da venda de carros. Aí depois eu faço uma segunda pergunta. Obrigado. Obrigado, Felipe. A gente está vendo tendências positivas aqui, tanto no mercado de zero como de usados, né? Como a gente falou, a queda da FIPE dentro do nosso mix veio em 40 bips, dentro do range pré-pandêmico de 30 a 50 bips. Em relação à questão de financiamento, ainda tem, mesmo com um juros crescente, um apetite bastante forte, né? A gente tem visto as taxas de financiamento baterem recordes atrás de recordes aqui, e no terceiro trimestre não foi diferente esse aspecto. No mercado de zeros, nós começamos a ver, né, o preço praticado também subir. Em outubro já veio, principalmente pelas pressões em relação ao câmbio, né? E a gente também vai ter, pelo PL8, daqui para frente, uma pressão de custo com as montadoras, e isso está sendo repassado. Então, em outubro, a gente já viu um preço praticado crescente também. Em relação às nossas vendas, elas têm sido crescentes, num mix
na casa de 40% de varejo, 60% de atacado. Nesse trimestre em especial, a gente fez uma desativação maior de carros 1.0 de alta quilometragem, para reduzir aqui a quilometragem média da frota, e por isso teve um efeito mix ligeiramente negativo, que fez com que o preço, né, crescesse menos do que seria num mix normalizado. Mas as tendências têm sido positivas quando a gente olha nesse trimestre e o que veio acontecendo em outubro. Legal, muito bom. E aí a segunda pergunta é, puxando o gancho nessa primeira, em relação à margem de seminovos e depreciação, né? Eu queria entender dado o nível de depreciação que vocês colocaram, mantiveram o guidance, né, os ranges do guidance, qual que é o nível de conservadorismo que vocês têm colocado nas premissas, dado a evolução da tendência de preço do novo e do usado versus o que vocês passaram para a gente no segundo tri, né? Se vocês ainda veem um conservadorismo embutido nisso, margens de seminovos ainda acima do mid-single digit antes de cair, como que vocês têm visto essa dinâmica? Obrigado. A gente tem visto dentro do esperado nessa dinâmica, por isso teve um trimestre, a gente está reiterando, né? A gente espera depreciação dentro do guidance, a margem seminovos, nós devemos ver uma convergência gradual dela para o que a gente espera, que é o normalizado aí do low single digits, né? Então, tudo dentro do previsto e uma convergência gradual. Como falamos, as tendências têm se mostrado relativamente positivas, né? Outubro, nós vemos aqui uma venda realmente muito forte, um comportamento de preço também aí dentro do esperado. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço, Felipe. A próxima pergunta vem de Fernanda Recchia, do BTG Pactual. Fernanda, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Dois pontos aqui do nosso lado também. Primeiro, eu queria explorar um pouquinho o tema de tarifa, que a gente viu aí na tarifa subindo bem forte, tanto do lado do RAC como do Fleet. Se vocês puderem comentar como é que vocês têm visto a elasticidade de demanda na ponta, se tem algum segmento que tem respondido um pouco pior do que esperado para esse aumento, e aí, né, talvez se puderem comentar olhando para o ano que vem, se a gente deveria continuar vendo tarifa crescendo nesse ritmo aí de 2 dígitos. Esse é o meu primeiro ponto. E o segundo ponto é com relação à margem de rental. Acho que também foi outro destaque aí do trimestre, margem muito forte, tanto do RAC quanto para o Fleet, né? E aí vocês colocam como justificativa, além de tarifa, o rejuvenescimento da frota. Então eu queria pegar uma cor aí, pensando para frente, se dá para continuar esperando essa margem melhorando, se vocês acham que esse patamar seria um patamar meio que o normalizado, se ainda tem espaço para subir mais. São esses dois pontos. Obrigada. Obrigado, Fernando. Em relação à tarifa, né, a gente mostra que a excelência comercial da empresa e conseguimos fazer esse repasse. Isso tem sido acontecendo em todos os segmentos, e quando você olha a questão de elasticidade, eu queria que a gente olhasse numa perspectiva sequencial, né? Então, quando a gente olha o terceiro trimestre versus o segundo trimestre, apesar da aceleração da tarifa, é um trimestre de crescimento de volume sequencial, tanto no Rent-A-Car como no Fleet. Quando a gente olha para frente, a tendência aqui de renovação da frota e a tendência de ampliação da tarifa continua acontecendo. O quarto trimestre, pelo que a gente está vendo, com uma frota, né, da indústria um pouco mais ajustada, a gente está vendo também uma demanda aí por viagens e passagem aérea forte, esperamos aqui um quarto trimestre com uma demanda e uma alta temporada forte também. Nesse sentido, a tendência de margem é de expansão gradual, seguindo esse movimento, principalmente no RAC, né? No Fleet isso também ocorre por outros motivos. À medida que você vai renovando a frota, você aumenta a tarifa. Alguns carros, 3 anos atrás, foram precificados numa condição muito diferente. Então, essa renovação traz um aumento de tarifa. É claro que a otimização do mix, principalmente tirando um pouco os carros de uso severo e aumentando a participação do meu, na tarifa ela não é necessariamente positiva, mas ela tem um impacto muito positivo no ROIC, uma vez que o uso menor traz custos, né, e principalmente uma depreciação muito menor. Então, olhando para frente, a gente não vê nenhum elemento aqui para mudança dessa tendência.
Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado você, Fernanda. A próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, da JP Morgan. Oi, pessoal. Rodrigo, Nora, boa tarde, obrigado pelo espaço. Um follow-up nessa discussão de alavancas de geração de valor, né? Uma coisa que a gente tem discutido menos recentemente é nível de crescimento da companhia. Se vocês puderem comentar um pouco como vocês veem o nível de crescimento nos dois principais segmentos aí no médio e longo prazo. E um segundo ponto no mercado de pesados, né? Se puderem comentar um pouco como vocês têm visto demanda e repasse de preço nesse segmento. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Em relação ao crescimento, os fundamentos de crescimento permanecem muito sólidos, né? A gente vê aqui uma competitividade contra a propriedade ainda crescente, e isso não altera, mesmo numa condição de aumento de juros. Tendo dito isso, nosso esforço e nossa prioridade no curto prazo é de recomposição da nossa margem. A gente ainda tem repasses de preço a acontecer, e é claro que nesse ambiente, no curto prazo, né, especificamente aqui falando do ano que vem, é um crescimento mais moderado, e à medida que a gente recupere o nosso retorno, você vai ver um crescimento de volume retomando. Quando a gente fala de crescimento de receita e de geração de valor, temos um crescimento bastante robusto. A gente mostrou nesse trimestre a receita do RAC crescendo praticamente 20% e o FLIT quase 25%. Então, essa tendência de crescimento de receita de duplo dígito continua. No curto prazo, o crescimento de volume fica um pouco mais moderado, mas os fundamentos de crescimento para o médio prazo não se alteram. Em relação ao segmento de pesados, a gente aqui tem focado em nichos de maior geração de valor. Tem alguns desafios, principalmente de inadimplência em setores como os relacionados a transporte de água, que a gente está gerenciando aqui, e estamos focados, né, em clientes de outros usos que tenham a geração. Temos um crescimento também aqui moderado, mas bastante positivo em relação à contribuição de ROIC Spread. Muito claro, obrigado, Rodrigo. Boa tarde. Eu agradeço, Guilherme. Próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. A gente tem duas perguntas. A primeira, né, dado esse cenário que a gente está vendo de preço de carro, né, como vocês mencionaram no call, e o guidance, né, que a gente está vendo para quarto tri, primeiro tri, o que a gente pode esperar com relação ao ritmo, né, de renovação de frota, né? Se de repente esse cenário um pouco melhor, ele permite, de repente, vocês acelerarem um pouco mais a renovação de frota e, de repente, começar já a vender o carro usado com 15 meses no primeiro tri, no final do primeiro tri, ou a gente, né, faz sentido considerar que esse processo ele se estende até o final de 2025? E a segunda pergunta, voltando à discussão, né, do spread do preço médio de venda e de compra do GTF, se a gente excluir, né, no preço de compra, né, o efeito de pesados, como que seria esse spread, né, olhando tri contra tri, né, se a gente de repente também veria uma melhora sequencial? Obrigado. Vitor, eu que agradeço. Em relação à renovação, com certeza a gente está vendo indícios de uma aceleração de venda de seminovos, o que contribui positivamente para a renovação da frota. Tendo dito isso, esse é um processo, né, que demora para acontecer. Não temos expectativas que isso ocorra no primeiro trimestre ou no segundo trimestre do ano que vem. Essa renovação vai acontecer de forma gradual e vai levar o ano de 2025 inteiro, mesmo com uma aceleração da venda de seminovos, né? Como eu falei, é um processo bastante gradual que a gente tem que fazer aqui, mas a tendência tem sido positiva em relação ao volume de carros vendidos. Em relação ao spread de compra e venda GTF, eu particularmente, essa métrica eu não acho ela tão indicativa quanto a do Rentacar, porque tem vários fatores que influenciam ela. Uma mais óbvia é o prazo do contrato, né? Se você altera aqui o prazo do contrato, esse spread
pode se alterar. A outra é o mix. Com o aumento, né, da participação do carro por assinatura no meu, você tem uma tendência positiva em relação a esse spread, assim como a diminuição dos carros de uso severo. Então, sim, você tem uma tendência positiva, mas, mais uma vez, ela não é tão indicativa, o spread de compra e venda no GTF, como ela é no Rent-A-Car, que tem um ciclo mais padrão, né, e um mix também de uso de carros mais padrão. De toda forma, você vai ver aí uma tendência positiva em relação ao CAPEX de renovação e ao spread de compra e venda também no GTF. Tá ótimo, obrigado. Obrigado a você. A próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Oi, pessoal. Boa tarde. Gabriel Rezende aqui, na verdade. Queria talvez fazer um follow-up na discussão de acomodação de margens que o Rodrigo comentou. Só entender, Rodrigo, se a margem do seminovo desse patamar de 5% para um low single digit, a gente deveria ver isso talvez já no começo de 2025 ou duraria 2025 todo. Então, esse é um primeiro ponto. E também entender aqui o comentário que a Nora fez sobre o rejuvenescimento da frota já ajudando a margem de rental, apesar de a gente não ter visto isso no número de idade média, quando a gente olha tanto para o RAC quanto para o GTF. Então, enfim, parece que talvez tenha um espaço para a margem avançar ainda mais em cima disso, né, em cima do rejuvenescimento da frota. Esses 2 pontos. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Deixa eu começar pela segunda, porque apesar do não ter visto o rejuvenescimento em meses, a gente viu um rejuvenescimento em quilômetros relevante, né? Se acompanharem aí o quilômetro médio do carro, seja vendido no varejo, mas principalmente no atacado, essa tendência é bastante clara, né? E esse trimestre foi um trimestre onde teve uma desativação muito importante de carros 1.0 de alta quilometragem aqui. Quando a gente compara, só para te dar alguns números, tá? Em geral aqui, em relação a KM, o KM vendido no RAC no terceiro trimestre de 23, ele sai de 62.700 quilômetros para 53.100 quilômetros. Então, é um rejuvenescimento bastante importante aqui quando a gente fala, né, em relação à quilometragem, isso deve. Com certeza, o rejuvenescimento ajuda muito a margem operacional em 2 sentidos. A primeira, você economiza em manutenção, reboque, aumenta a disponibilidade do produto e também o carro preparado, você acaba gastando menos. Então, isso tem uma contribuição positiva. Mais uma vez, é algo que vai acontecer ao longo do ano que vem, né, até a gente chegar no nosso ciclo padronizado de 15 meses. Tá? Em relação à acomodação da margem seminovos, ela é uma acomodação gradual que acontece já, né, a partir aí dos próximos trimestres, e ela vai acontecer uma vez mais de forma gradual aqui para esse low single digits, que é o que a gente entende que vai ser o ponto de equilíbrio dessa margem. Ótimo. Obrigado, Rodrigo. Próxima pergunta vem de Alberto Valério, da UBS. Alberto, pode prosseguir. Rodrigo, Nora, muito obrigado por pegar minha pergunta. Eu não achava o botão aqui de Q&A de jeito nenhum no Zoom, mas eu levantei a mão e funcionou, graças a Deus. A minha pergunta, né, é sobre as margens. A maior pergunta que eu tive dos investidores de ontem para hoje foi se houve algum item não recorrente à margem do RAC ou no do Fleet. E adicionando essa pergunta, eu gostaria de saber se houve laudos de depreciação nesse trimestre. Lembro que no trimestre passado não houve a depreciação super acelerada, só a normal, de 48 meses. Gostaria de saber se houve nesse trimestre. Obrigado e parabéns pelos resultados. Obrigada, Alberto. Obrigada pela pergunta. Vamos lá, o principal efeito da margem na comparação anual são os custos de preparação, né? Lembrando que eles passaram a impactar os negócios a partir do quarto trimestre de 23. Nas notas da ITR, você vê que a gente tem uma reversão ali relacionada ao Rio Grande do Sul na ordem de 19 milhões. Foram 13 milhões em gestão de frotas, 2 milhões em aluguel de carros e 4 milhões em seminovos. Então, tivemos sim alguma reversão, mas não significativa no resultado da companhia. E é como o Rodrigo falou, a gente entende que o processo de rejuvenescimento da frota, redução de exposição ao uso severo, vão continuar contribuindo para menores custos de preparação e de manutenção de carros. Só complementando a Nora, né, o que é essa reversão?
quando no segundo trimestre nós fizemos uma estimativa de carros que seriam perdidos no Rio Grande do Sul. Em paralelo na operação, você cria uma esteira, né, que julga, que tem o objetivo de recuperar parte desses carros. Alguns desses carros, naturalmente, são recuperados. Quando esse carro é recuperado e volta para a operação do fleet, você tem uma reversão na margem do fleet. Nesse trimestre, 13 milhões é equivalente a 0,5 pontos na margem, então nada tão relevante aqui. No RAC foram apenas 2 milhões, então absolutamente desprezível em relação à margem. E quando o carro que seria disponibilizado a leilão em seminovos, ele acaba seguindo para uma venda de atacado, você também tem uma pequena reversão, que no caso de seminovos foi de 4 milhões de reais aqui. Então, movimentos que são naturais aqui, depois de um evento da magnitude do Rio Grande do Sul, que podem continuar acontecendo, mas nada que vão ter nenhum impacto relevante na nossa margem indo para frente. Isso mostra também a excelência operacional, né? A gente busca sempre aproveitar o máximo de cada um desses ativos para a gente aqui ter o melhor retorno possível. Perfeito. Sobre a crédito PIS/COFINS, houve algum laudo Nada nesse trimestre? diferente, nenhum laudo diferente em relação ao segundo trimestre. Lembrando que agora, né, a gente tem laudos um pouco mais recorrentes, então tem menos volatilidade em relação a isso. Apenas em relação às empresas, né, que como a gente está preparando para a incorporação do ano que vem, a gente não vem laudando as empresas que vinha da Locamérica. Então, isso a gente tem uma decisão aqui que a gente tem feito isso só vai acontecer no ano que vem. Então, nada muito diferente do que já vinha acontecendo. O Alberto, só para acrescentar aqui, a gente teve sim um laudo no terceiro tri do ano passado para a Fleet, em cerca de 29 milhões. Então, a base de comparação ela é mais dura por conta desse laudo no ano passado. Perfeito, ficou muito claro, gente. Muito obrigado, Nora e Rodrigo. Tenham um bom dia. A próxima pergunta vem de Jens Spies, do Morgan Stanley. Hello. Thank you for taking my question, Rodrigo and Nora. Congrats on the great results. I have basically two questions. One, also along the lines about seminovos. I know you already touched upon this, and obviously there are a few items that might be considered extraordinary, but at the end of the day, the improvement in the seminovos margin, if I understand correctly, is basically because things turned out to be better than what you have embedded in your expectations. So I was just like explicitly want to ask if monthly depreciation remains at, I don't know, like 0.4%, should we expect this trend to continue where reality beats your embedded assumption / expectations, or do you have slightly less conservative assumption going forward? And secondly, I want to ask regarding your pricing of the marginal contract. Obviously, you price your contracts using the current spot yield curve, but I wanted to know, just given the recent yield curve movement, how much we should expect prices to increase to offset that impact. So how much on a consolidated basis do you now see prices for GTF and RAC increasing, for example, next year? Those are my questions. Thank you. Thank you very much, Jens. If you allow me, I will translate to Portuguese first, and I'll answer this in English, and then I'll answer it in Portuguese because we don't have a simultaneous translation from English to Portuguese. O James fez duas perguntas. A primeira pergunta relacionada à melhoria de seminovos, que no entendimento dele era pelo fato das premissas terem vindo melhor do que o original. É claro que pode ter algum efeito relacionado ao impairment, e a pergunta era relacionada ao fato da gente, se essas premissas continuarem positivas, o que a gente deveria esperar daqui para frente. E na precificação, o entendimento dele é uma precificação no yield curve, né, na taxa de juros marginal, que a gente coloca aqui para o fleet e para o rent-a-car, e também com essa subida de preço que deveria entender em relação às perspectivas de preço. Eu vou trocar para o inglês e depois eu respondo em português novamente.
Let me start with the second question about the marginal pricing here. For fleet, we actually use the future yield curve. So we match exactly the pricing with the yield curve with the duration of the contract. So if I'm pricing a contract with 36 months, I will use the yield for the next 3 years. So this is updated weekly, meaning that every single contract that has been priced today already incorporates all this increase in the future yield curve. Of course, that if this yield curve goes up or down, that pricing is adjusted, as I said, on a weekly basis. That being said, of course, the marginal pricing is much higher than the price of the average price that we have today. So as we replace the contracts here, you should see the price of the fleet continuing to go up. Okay, so this is a natural thing that's happening when the interest rates are going up. On top of that, the capital base is always going up. We priced a contract that we bought 3 years ago, right? And now we're buying a car that's much more expensive than it was 3 years ago. So that's another factor that contributes for a higher marginal pricing in the fleet. Having said that, there are two things that reduce a little bit in terms of the mix on the average pricing. The increase of the subscription and the reduction of the high usage cars, this contributes for a lower price in terms of mix. But if you combine everything together, the trending pricing is very positive. For the rent-a-car, we also use in the pricing the 18 months. Here, we do not hedge the pricing because we have the ability to adjust our tariffs in the short term. But both pricing in rent-a-car and fleet management already includes the future yield curve. Eu vou trocar para português. Ok, então a tradução já está acontecendo. Relative to seminovos, indeed, we saw a behavior of the seminovos pricing that was in line with what is expected. So we are keeping our guidance for depreciation here. We still want to be conservative in terms of the depreciation. We want to see a much longer term trend in order to change our depreciation pattern here. So you should expect a depreciation in line with our guidance here, and the seminovos margin gradually converging to the low single digits that, once again, we believe is the equilibrium in which we are aiming. Perfect. Thank you, Rodrigo. My pleasure. A próxima pergunta vem de Rogério Araújo, do Bank of America. Olá, Rodrigo Nora. Olá, Rodrigo Nora, estamos me escutando? Tudo bem, Sim, né? Rogério? Estamos sim. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas aqui. A primeira, eu vou insistir um pouquinho nessa parte de depreciação. Numa frase que vocês falam no release, vocês falam que, considerando o processo de acomodação de preços de carros seminovos, esperamos a convergência gradual das margens para um dígito baixo. Nesse cenário, está considerado uma estabilidade de preço de carro, sem nenhum aumento ou redução incremental? Está considerado algum tipo de mudança de tendência? E o cenário que eu queria explorar em um cenário que, porventura, o preço de carro cai um pouco, isso quer dizer que vocês precisariam rever a depreciação para cima? Deixa eu tentar entender todos os pontos, como tem muita interpretação nessa frase, vocês reiteraram elas aqui no call, né, mas tem muita interpretação nas premissas. Deixa eu entender melhor até para a gente poder responder os clientes aqui que estão ansiosos em saber se esse nível de depreciação está conservador ou não. Obrigado. Rogério, obrigada pela pergunta e até fazendo follow-up aí na pergunta do Jens, né? Só para lembrar, quando a gente revisou as premissas de valor estimado de venda de carros no trimestre passado, a gente assumiu a abertura do gap do carro novo e do seminovo, e a gente assumiu a recomposição da margem, tá? Mas uma recomposição para um low single digit, como mencionado no release. Nesse trimestre específico, tem um efeito de que os carros que foram afetados pelo impairment, essa margem que viria negativa, ela é corrigida.
corrigida. Então, isso ajuda a subir a margem média. Esse efeito é dissipado nos próximos trimestres e por isso que a gente acredita que vá vindo para uma convergência normal. Se a queda for menor do que a embutida na premissa da companhia, a margem vai ficar mais alta por algum tempo. Se ela for em linha com a expectativa da companhia, ela deveria ir convergindo de forma gradual para um dígito baixo. Tá? A gente não vai abrir aqui exatamente qual que é a premissa que a gente usou, mas é de abertura de gap entre o novo e o seminovo. E o que a gente nota é que o novo continua subindo e o seminovo não segue esse aumento e volta a cair num patamar mais normal de 40 bips por mês. Rodrigo? Perfeito, Nora. Só lembrando, né, que o movimento que a gente tem visto no carro zero, o praticado, que aconteceu em outubro, é de aumento, né? A gente não está esperando queda de carro aqui no zero, e a nossa premissa tem sido dessa abertura do gap. Então, qualquer coisa que vem melhor deveria se traduzir numa margem, e a gente quer esperar esse ciclo de margem antes de ter uma depreciação diferente, né? Seria uma revisão, nesse caso, para baixo do que a gente está apontando no guidance, ok? Ficou bastante claro, obrigado. Uma segunda pergunta é com relação a nível de crescimento do volume do GTF. Eu queria explorar um pouquinho o timing que vocês esperam parar de receber esses carros de uso severo. Né, já faz mais ou menos 2 anos, né, da incorporação da Unidas. Quando que a gente pode esperar que essa concentração acabe? E quando isso acabar, eu imagino que uma taxa de renovação dos contratos vencendo deve aumentar, né? A gente pode esperar uma recuperação da taxa de crescimento de volume aí do GTF nesse momento e quando seria isso, se for o caso? Obrigado, acho que é uma ótima pergunta, Rogério, porque a gente tem que qualificar muito bem o crescimento. Quando a gente fala de frota leve, de carro por assinatura, nós continuamos crescendo e tem um crescimento, né, sequencial bastante saudável. Esse processo, a gente nem tem gerado mais contratos, né, que a gente qualifica aqui de uso severo, principalmente veículos especiais, a gente não tem mais gerado contratos disso. Tendo dito isso, os contratos são de longo prazo. Isso é um processo que vai durar. No ano que vem, a gente deve reduzir em praticamente 2/3 essa frota, mas ainda é algo que acontece durante um período. Então, você ainda tem uma redução desses carros, o que contribui negativamente para o crescimento, mas que é mais do que compensado pela frota, que a gente chama frota leve aqui, e por assinatura. Excluindo esses carros, é um crescimento bastante razoável de frota aqui que a gente espera, não só sequencialmente, mas também para o próximo ano. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado. Próxima pergunta vem de Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, pode prosseguir. Bom dia, parabéns pelos resultados e obrigado pelo espaço. Eu tenho aqui duas perguntas. A primeira é sobre a dinâmica de curto prazo. A gente viu nos últimos meses as vendas diretas de carros novos acelerando bastante no Brasil, o que sugeriria, a princípio, que as locadoras estão comprando mais carro do que era o caso na primeira metade do ano, o que poderia sugerir uma aceleração aí nos últimos meses, final do terceiro trimestre, agora começo do quarto, nas vendas de seminovos, né? E aí, portanto, as empresas estariam repondo esses seminovos com esses carros novos. Então, primeiro, eu queria só confirmar se faz sentido essa interpretação dos dados que a gente está vendo, ou seja, se o fim do terceiro tri foi melhor do que a média e se o quarto tri começou forte nos seminovos. E a segunda pergunta, um pouco mais estrutural, vocês estão rodando já com o ROIC spread na casa dos 5 pontos percentuais, então vocês estão se aproximando aí do target histórico, e conforme já foi amplamente discutido, tem várias alavancas de melhora de margens de ROIC daqui para frente, né, com o canal de vendas que vai melhorar conforme a frota vai rejuvenescendo. A gente poderia falar de custo de manutenção que tende a cair, o custo de preparar carro que tende a cair também. Então, meu ponto aqui é só que vocês já estão com um ROIC spread razoável, sem esses benefícios, né, que vão vir com o passar do tempo. Então, a pergunta objetiva é se vocês já estão no nível de preço que vocês julgam adequado para entregar o ROIC spread que vocês almejam, dado que naturalmente vai haver uma melhora de ROIC, ou não, se vocês vão continuar subindo o preço acima da inflação e mantendo essa estratégia de crescer um pouco menos para subir preço e recompor ROIC. Obrigado.
Eu que agradeço, Bruno. Deixa eu começar com a dinâmica de venda de carro zero. Realmente foi muito positivo, e não só a venda direta, a venda de varejo, né? A gente viu aqui quase 250 mil carros no último mês. Então, um ciclo muito positivo com a indústria e, mais importante, com o preço praticado ascendente, né? Então, mostra realmente a resiliência da economia para a questão do compra de carros, né? Um financiamento forte. Então, são tendências positivas que claramente ajudam também os seminovos. O segundo semestre é um semestre tradicionalmente mais forte de compra, né? Você tem a alta temporada, então você antecipa um pouco essas compras, assim como o primeiro trimestre do ano, geralmente um trimestre menor. Então, é um movimento natural. Além disso, com a aceleração da venda de seminovos, naturalmente você precisa também comprar mais carros apenas para repor a frota. A venda tem sido crescente, como eu falei, outubro foi a maior venda que a gente viu nesse ano, né? Então, uma tendência aí que continua, e com a alta temporada, essas compras naturalmente se aceleram, até porque surgem algumas oportunidades de final de ano que a gente julga conveniente aproveitar, eventualmente fazer um ajuste no primeiro trimestre. Em relação ao ROIC spread, eu acho que a gente tem que separar o ROIC do spread, né? O ROIC, a tendência realmente é super positiva, né? Quando a gente vê o crescimento de tarifa e alguns dos benefícios vindo da renovação. Mas para o spread, a gente precisa do KD. Quando a gente olha a curva do ano que vem, é uma curva que já aponta, né? Quando você olha a curva, basicamente, sem nenhum julgamento, é uma curva de quase 13% ao ano, né? Então, você tem um aumento aqui do seu custo de dívida, e isso tem que ser compensado por um aumento de ROIC apenas para manter o spread. Nesse sentido, a questão da repasse de tarifa ainda se faz necessário, e nós vamos continuar fazendo isso para que consistentemente a gente consiga não apenas continuar aumentando o ROIC, mas também avançando no ROIC spread, mesmo num ambiente de juros crescente. Perfeito, Rodrigo. Obrigado. Bom dia. Eu que agradeço. Próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, do Santander. Rodrigo, oi Nora, boa tarde. Parabéns pelos resultados. Uma dúvida do meu lado, se vocês puderem falar um pouquinho da dinâmica de fornecedores, né? Acho que aumentou um pouquinho, quase um pouquinho mais de 2 bi, né? Tri contra tri. Se puderem falar o que que vocês esperam para a conta de fornecedores nos próximos tris, e também falar um pouquinho de alavancagem, né? Qual que é a expectativa, em que nível de alavancagem vocês esperam rodar nos próximos tris, né? Muito obrigado. Essa é a pergunta. Lucas, eu que agradeço. Com a aceleração da compra no terceiro tri em relação ao segundo trimestre, é normal que você tenha um aumento, né, do contas a pagar de fornecedores. Não mudou a questão da dinâmica de prazos, tá? É só naturalmente uma melhora. Teve uma melhora no ciclo de recebimento, isso contribuiu positivamente para a geração de caixa nesse trimestre, mas o que aumentou aqui no pagamento foi mais um aumento da compra do que um aumento de prazo nesse sentido. Se você comparar, por exemplo, com o quarto trimestre do ano passado, o primeiro trimestre desse ano, você vai ver um ciclo aí nessa casa de 100 dias de pagamentos. Então, isso não muda muito. A tendência de alavancagem é uma tendência positiva por dois fatores, né? A margem operacional segue crescente e o CAPEX de renovação segue decrescente, ou seja, você precisa menos. Com o crescimento ligeiramente mais moderado de volume de base de capital, né, não de receita, que a gente continua crescendo, você tem naturalmente um perfil melhor de geração de caixa. Então, a tendência de indicadores de dívida, seja dívida líquida sobre valor de frota, é de convergência, provavelmente aí para um 50% baixo, 50% baixo, enquanto a dívida líquida sobre EBITDA, a gente deve, ao longo de 2025, ver um low twos aqui, né? 2 baixo em relação a esse movimento. É natural que o dívida líquida sobre EBITDA, que não é a métrica que a gente olha, fique mais favorável só pelo fato dos juros cair e da depreciação manter mais elevada. Você precisa de um EBITDA maior, então com isso a dívida líquida sobre EBITDA deveria convergir. Tendo dito isso, a tendência dos dois indicadores é uma tendência positiva, com melhor perfil de geração de caixa.
Super claro, obrigado, Rodrigo. E se vocês me permitirem uma segunda pergunta em relação à dinâmica competitiva, né? Como é que vocês estão vendo o posicionamento de competidores, principalmente os grandes, tanto no RAC quanto no GTF, com esse cenário de juros maior? Vocês viram já alguma mudança em postura? Lucas, o que a gente tem visto é uma dinâmica competitiva racional. Então, players que têm realmente aqui, né, que estamos num ambiente em comum de aumento de juros, né, de carros, né, de uma depreciação mais alta. Então, a gente tem visto uma dinâmica competitiva bem racional aqui entre os principais players, sem nenhuma mudança a princípio. Super claro. Muito obrigado, Rodrigo, Nora. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Lucas. Próxima pergunta vem de Igor Araújo, da Genial. Rodrigo, Nora, obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui e eu queria explorar um pouco também essa questão que a gente falou de margem de locação. Eu sei que vocês fizeram investimentos muito pesados em centro de preparação. Queria explorar um pouco do que vocês já aprenderam com a operação, o quanto que você já tem experimentado de redução de custo, o quanto que essa margem que a gente vê em locação melhor está relacionada a isso. E também queria explorar um pouco de desafio logístico, porque eu entendo que quando você centraliza as operações para preparação de carros, naturalmente, dado o tamanho da frota de vocês têm muitos carros se movimentando pelo Brasil. Queria entender também um pouco de como que vocês têm endereçado essa questão e se, né, no limite, isso tem compensado e quanto tem compensado. E por fim, eu queria explorar um outro tópico que está mais relacionado à expectativa para 25, relacionado a essa pressão nos descontos, né, das montadoras que vinham acontecendo por meio de bonificação, se isso já não é mais, não tem sido mais um problema para vocês, e se vocês veem alguma possibilidade aí de uma segunda onda de pressão competitiva para puxar preço via bonificação de carro zero para baixo. Vocês falaram que muito provavelmente as montadoras estão subindo o preço, mas a gente sabe que na prática muitas vezes o preço na ponta pode parecer mais alto, mas via subsídio de taxa de juros ou subsídio de supervalorização de seminovo, na ponta pode ficar mais barato dependendo do cenário competitivo. Queria pegar um pouco do take de vocês aí. Obrigado, Lucas. Deixa eu começar com a segunda, né? Desculpa, Igor. Deixa eu começar com a segunda pergunta aqui. Então, quando a gente fala de preço praticado, ele já inclui esses bônus, né, e todos os incentivos. A gente não tem visto mudança nos níveis de incentivo, né? Então, isso tem levado ao preço praticado, ou seja, depois desses incentivos, a uma alta, principalmente a gente viu nesses últimos 2 meses que isso tem acontecido. Tá? Então, não estamos vendo isso, até pelo fato da venda ter sido bastante forte. Né? No último mês, quase 250 mil carros foram vendidos, com um praticado crescente. Então, as montadoras têm uma base de custo que também tem um componente de dólar importante. Então, a bonificação nesse momento não é algo, né, que as montadoras querem fazer, então os níveis de bonificação têm se mantido. Tá? Não temos visto nenhuma questão de aceleração nesse sentido. A preparação, a companhia tem feito aqui, né, dentro da sua estratégia, uma centralização em alguns locais, em outros a gente entende que faz sentido. A gente sempre tenta fazer as desativações muito em linha, né, com a atividade de aluguel para minimizar os custos logísticos. Então, esse impacto não tem nenhum grande influência, né? Também, mais uma vez, a gente já está vendo alguma redução por carro preparado, que vem dessa estratégia e vem principalmente do impacto do rejuvenescimento dessa frota. Mas a parte logística não tem grandes implicações, ela já acontecia também, e mais uma vez a gente tenta sempre desativar o carro o mais próximo possível do centro de consumo. Rodrigo, Ô, Igor, vai lá, só Nora, para desculpa. acrescentar, desculpa, assim, acho que não é muito claro, mas um carro, quando ele vai para preparar, ele para em diversos fornecedores diferentes. Então, ele tem um custo logístico, vou dizer, intenso nessa preparação. Quando a gente centraliza, a gente acha que consegue racionalizar isso, mas mais do que isso, a gente garante compra de peça centralizada, um tempo de manutenção mais rápido e uma qualidade de manutenção melhor. Então, a gente está muito convicto aqui de que esses centros de preparação são decisivos aqui para uma redução dos custos de preparação e ampliação das margens no próximo ciclo. Excelente. Eu só queria fazer um follow-up na sua resposta, Rodrigo. Você acha que esse fim aí da pressão por os descontos nas montadoras, obviamente tem o lado do mercado ter melhorado, mas está relacionado também a uma possível redução da competição depois do aumento das tarifas ali para os veículos importados?
porque a gente sabe que existe talvez uma preocupação aqui, pelo menos dos clientes que a gente tem conversado, em relação a uma possível nova segunda onda de pressão, né? Dado que você tem um cenário, enfim, de eleições americanas que é um pouco desfavorável para os carros chineses de maneira geral, você tem um estoque de BYD gigante no Porto de Vitória, enfim, acho que existe também essa preocupação. Eu queria entender se esse fim da pressão está relacionado a essa diminuição de competição. Eu acho que são vários fatores, né? É um mercado com crédito positivo, são pressões de custos de uma base de custo dolarizada, são as matrizes que também não estão dispostas mais a fazerem grandes cheques para enviar localmente, a tarifas de importação, como você falou. Então, é um processo natural também, à medida que o affordability vai melhorando, né? É um processo gradual e a gente esperava que isso ia acontecer em algum momento. Então, eu não acredito que tenha sido um ou dois fatores, mas uma série de fatores que contribuíram, pelo menos nesses últimos meses que a gente viu para essa dinâmica. Tá? Obrigado Excelente, obrigado. novamente. Obrigado, Rodrigo. Neste momento, para encerrar, eu passo a palavra para o Rodrigo Tavares. Antes de encerrar, gostaria aqui de fazer um agradecimento aos quase 22 mil colaboradores da LA&Co pelo seu comprometimento e alta capacidade de entrega de resultados desse terceiro trimestre. Obrigado a todos aqui pela presença e o nosso time de RI segue à disposição para esclarecimentos adicionais. Tenham um ótimo dia.